Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante: jejum e oração. Eu fiz uma live ontem, né? E surgiu algumas questões e algumas perguntas, e eu achei por interessante é, gravar este vídeo. E na verdade serão dois vídeos, e a gente vai falar um de oração e o outro de jejum. E depois a gente vai fazer a conexão desses dois vídeos para te ajudar, tá? Então, te ajudar ou ajudar quem, na verdade, tem essas dúvidas que eu vou falar aqui. Muitas pessoas perguntam assim: Maria, como eu devo fazer a minha oração? Você pode falar, Maria, todo mundo sabe fazer oração. Não, não é todo mundo que sabe fazer oração. Não é todo mundo que sabe fazer jejum. Eu não estou dizendo que tem uma maneira correta de você fazer isso, nem estou dizendo que tem pessoas que fazem errado, mas eu estou dizendo que sim, tem pessoas que não fazem porque não sabem fazer e acham que tem uma maneira correta de fazer. Então, como a gente respeita a Bíblia, como a gente faz as coisas de acordo com a palavra de Deus, eu vou usar aqui hoje a Bíblia, a palavra de Deus, para responder essas perguntas. Então, aqui não se trata de certo e errado, se trata de a gente dar um caminho para quem quiser seguir, né, mediante a palavra de Deus, tá bom? E antes disso, eu gostaria de colocar para vocês aqui, antes da gente falar, então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai gravar um vídeo a respeito da oração, para esse vídeo não ficar muito longo, e depois a gente vai fazer, então, um vídeo a respeito do jejum, e depois a gente vai fazer a conexão desses dois vídeos, tá bom? E eu gostaria que vocês ouvissem aqui uma música, essa música é da Sara Beatriz, e se chama O Maior Vilão Sou Eu, e ela tem tudo a ver com o assunto que nós vamos falar de jejum e oração. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz e olhar para um espelho, reflete a voz. Então, o que eu queria dizer para vocês? Eu queria dizer o seguinte: eu me conectei com essa música no final de 2022, quando eu recebi o meu ministério, e ela fez muito sentido para mim nessa questão, principalmente ali quando eu achava que tudo estava perdido, e foi realmente como se Jesus tivesse pegado ali a chave que me fazia cativo e me trouxe de volta então ao ministério. Né? Então, essa música ela faz parte da minha vida. Mas o pedacinho que eu gostaria de falar para vocês é justamente a luta entre o desejo e a vontade. Maria, qual é a diferença? Vou falar aqui rapidinho para você. Desejo é aquilo que vem do nosso coração. É aquele desejo genuíno que a Bíblia fala, que a palavra de Deus fala. Né? Então, ela vem do nosso espírito, da nossa essência. Vontade, ela vem do nosso corpo. Né? Então, é quando a gente deixa o nosso corpo dominar o nosso espírito, a gente faz as vontades do corpo, né? E na maioria das vezes a gente acaba vivendo por vontades do corpo, não é vontade própria. Quando as pessoas se referem à vontade própria é o desejo do coração, é o desejo genuíno.
Como que Deus se conecta conosco? Como que a gente sabe os desejos de Deus para a nossa vida? Justamente através desse afinamento do nosso espírito, onde a gente vai conseguir sentir os desejos de Deus, né? E através de nós, Deus manifesta os seus desejos. Por quê? Porque nós somos um desejo realizado de Deus. Antes de você vir ao planeta Terra, né, você foi um desejo no coração de Deus. E você hoje é um desejo realizado. Deus desejou você para você estar aqui, né? Então você é um desejo de Deus realizado. E ele vai se manifestar através de você pelos desejos genuínos do seu coração. Quando a gente deixa as emoções tomarem conta da nossa vida, não tem como o Deus se expressar, porque a gente vai se comportar e agir de acordo com as nossas emoções. Por isso que o jejum e a oração, ela é muito importante para amortecer a vontade da carne e para que prevaleça então os desejos do coração. E Deus então possa se manifestar através de nós. E nós também tenhamos uma relação mais íntima com Deus, com o nosso espírito, numa comunicação sincera. O jejum, ele faz isso, justamente isso com a gente. A respeito desta música, quando ela fala, né, que o maior vilão é dela. Por quê? O apóstolo Paulo até ele falou isso, né, que o maior vilão era uma luta entre ele e ele mesmo. Quando a carne queria, o espírito não queria. Quando o espírito queria, a carne não queria. Então, nada ali entrava em conexão, né? Então, ele precisava, era uma luta constante. E isso acontece com a gente também. Só que ela fala que realmente os desejos do coração os seus maiores o que é de maior nela, e ela vence todas as vontades da carne com o desejo do coração, porque senão esse vilão ele acaba vencendo, que é a vontade da nossa carne, do nosso corpo, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, para você refinar esse seu espírito, para que ele entre em conexão com o Criador, nós vamos falar hoje e amanhã a respeito de jejum e oração. E primeiramente, a gente vai falar sobre a oração. Não é uma questão, Maria, eu vou ter que fazer exatamente assim. Isso daqui, gente, é um caminho, tá? Então, as pessoas pediram um caminho pra gente no sentido de como faz, e baseado na palavra de Deus, naquilo que Jesus ele ensinou, a gente vai falar. Aí, seguir ou não fica em opção a você, tá bom? Então, assim, ó, o texto que nós vamos ler é o texto de Mateus, capítulo 6, o versículo do 5 ao 8. No 5, ele vem falando assim, o que não é para ser feito numa oração, o que não deve ser feito. E do 6, o 7 e o 8, ele vem falando como deve proceder essa oração para que seja ali de acordo com o eu quero de Jesus, tá? Então no 5 ele diz assim, ó, também quando orarem, não hajam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas principais. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Digo a vocês a verdade, ele já tem plenamente a sua recompensa. Então, ou seja, o que Jesus falou? Que nós não devemos fazer exatamente fazer de uma maneira para ser visto e não para se conectar com Deus. O que isso significa? Significa que não fazer para mostrar para as pessoas. O que significa isso também? Significa que o que vai valer mesmo perante Deus são os desejos do nosso coração, são a vontade do nosso coração. Vontade não, desejo do nosso coração mesmo, no sentido de se expressar aquilo que a gente realmente está sentindo, e não para mostrar para os outros que a gente está fazendo uma oração e que a gente teme a Deus. E ele até disse, essas pessoas são hipócritas. Por quê? Porque elas não fazem para uma conexão com Deus. Elas fazem para mostrar para as pessoas que elas estão fazendo. E até se comparar e que as pessoas achem que elas são melhores do que as outras, tá? E aí ele fala como nós devemos fazer. No 6, no 7 e 8 ele diz assim, ó, mas quando você orar, entre no seu aposento reservado e depois de fechar a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que observa em secreto o recompensará. Quando orar, não diga as mesmas coisas, vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam serem ouvidas
por usarem muitas palavras. Não sejam como elas, porque o seu Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo de lhe pedirem. Então, o que ele fala? Quando você for orar, entra no seu quarto em secreto. E o Pai Celestial, que também está em secreto, ou seja, ele está lá com você, nos seus aposentos. É um relacionamento íntimo entre você e ele vai te recompensar. Né? E aí ele fala, não precisa dizer de muitas palavras, diga aquilo que você tem no seu coração, não fica repetindo orações repetidas, né? Fala aquilo que está no seu íntimo, derrama o seu coração perante Deus. E aí fala, não seja como elas, como as pessoas das nações que ficam repetindo palavras, repetindo, por pensarem que repetir tantas palavras serão ouvidas. Não é isso que vai fazer com que Deus ele ouça as suas orações. Deus ele ouve todas as orações, mas para que uma oração ela seja correspondida, respondida por ele e aconteça os milagres na sua vida, ele tem que querer. Lembra que a maioria dos relatos dos milagres que aconteceriam na vida das pessoas através de Jesus não era poder, porque poder a gente sabe que ele tem. Era ele querer fazer aquele milagre. Então basta às vezes para acontecer um milagre na sua vida, basta uma palavra de Jesus. Eu quero. Né? E quando, na verdade, ele fala eu quero, é porque o seu desejo genuíno é o mesmo desejo dele. Para que isso aconteça, vocês têm que estar em conexão, para você saber qual é o desejo. Porque para ele querer realizar esses milagres na sua vida, você não pode violar nenhum princípio dele. Né? Esse seu desejo, porque eu acredito assim, porque desejo, já que é um desejo genuíno e é através de nós que ele coloca esses desejos no nosso coração, provavelmente se for um desejo, ele vai ser atendido, porque é o mesmo querer, seu é o querer de Jesus, de Deus, né? Agora, se for uma vontade do teu corpo, provavelmente, o que vai acontecer? Não vai acontecer, porque vai violar princípios que Jesus ele colocou das leis universais. Então não vai rolar, por assim dizer. Né? Então todas as nossas orações são ouvidas por Deus, mas para ser correspondido ele precisa dizer eu quero. E para ele dizer eu quero não pode violar nenhum princípio. Então aqui por isso que ele está dizendo, entra no seu quarto, fecha a porta, em secreto, você derrama o seu coração perante Deus. Então, o que significa isso? Significa que não é para mostrar para os outros e nem fazer as minhas vontades, né? É para realizar os meus desejos, que são os mesmos desejos de Deus. E para eu saber os desejos de Deus, que Deus quer se expressar através de mim, eu tenho então que afinar o meu espírito. Então a oração e o jejum é justamente para isso. Eu afino o meu espírito para se conectar com Deus. E eu afinando o meu espírito, eu sei dizer não para a carne, que é o meu corpo, e ali é onde está a minha vontade. Entende? Então, façam essa reflexão e olhe para essa questão, né? E se pergunta, como que eu estou fazendo as minhas orações? Essas orações elas estão em conexão com os desejos de Deus? Por quê? O que é importante a gente saber disso? Porque às vezes a gente faz oração e a gente acha que Deus não está ouvindo. E na verdade não é que ele não está ouvindo, ele está, mas viola algum princípio dele, aquilo que nós queremos, porque é um desejo da carne e não um desejo genuíno do nosso coração. Uma outra coisa que a gente deve prestar atenção é a maneira que Deus ele responde. Deus responde todas as orações, inclusive com um não, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a nossa oração não foi atendida, mas não é porque ela não foi atendida, é porque não foi do jeito que a gente queria que fosse. Então, vamos prestar atenção, porque eu falo que o telefone de lá para cá ele toca 24 horas por dia, basta a gente atender, tá? Então não existe oração que Deus não escuta, existe oração que Deus na verdade ele não diz eu quero, tá? Porque os grandes milagres eles são realizados através do querer de Deus. E se viola algum princípio, se vai prejudicar algum outro filho dele, a resposta dele é não, né? E a gente tem que olhar para tudo isso, para as nossas orações serem respondidas. Eu digo assim, ó, essa semana de jejum é uma semana de milagres, só que às vezes a gente fala assim, ai, Deus está preparando um milagre. Deus não está preparando um milagre. Os milagres da sua vida estão todos preparados já.
Eles querem que você se prepara para receber esses milagres. E como que a gente se prepara? Através do jejum e da oração, numa intimidade com Deus, né? E aí a gente vai saber como expressar esses desejos de Deus para as pessoas, no sentido de servi-las, transbordá-las. E é isso que eu peço para você. Se esse vídeo lhe fez sentido, te ajudou, transborde para outras pessoas e ajude essa mensagem a chegar em mais pessoas, essa informação chegar a outras pessoas. Como, Maria? Você pode compartilhar esse vídeo, você pode curtir esse vídeo, você pode deixar um comentário que automaticamente esse vídeo ele vai chegar a mais pessoas, porque o YouTube entende que esse é um material relevante, tá bom? Então, desde já eu sou grata por isso e transborde realmente essa mensagem para outras pessoas. E amanhã a gente vai falar então do jejum.